Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Hoje é dia 23 de setembro de 2025, terça-feira, 23 de setembro. E ontem começou a primavera, né? Logo, logo verão. Se Deus quiser, começa a esquentar um pouquinho, né? Gratidão aí pela etapa que tá chegando. Se for falar de preferência, eu prefiro mais verão do que o inverno, né? Não gosto muito de períodos muito frios. Mas em Deus que esse ano seja mais ameno, né? Que seja agradável para todo mundo. Mas vamos lá. Vamos ler Neemias capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá. Cada um em sua propriedade, esses são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e netos de Malaleel, descendente de Pérez. Maasiéias, filho de Baruque, neto de Colrosse, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 460 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Mazéias, bisneto de Tiel, tataraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Senuá, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, o filho de Joiaribe, Joaquim. Seraías, filhos de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Merainote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filhos de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi, que era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias. E seus colegas que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, neto de Azaí, bisneto de Mesilemote, tataraneto de Imer. E os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gegolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Azub, neto de Ricão, bisneto de Asabias, tataraneto de Buni. Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as nações de graça e as orações. Bacbudiquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samuá, neto de Galal, bisneto de Redutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs eram 172 homens que guardavam as portas.
Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Ezia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tataraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representavam o rei das questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriate Arba e em seus povoados ao redor, em Dibon e seus povoados, em Jecabzel e seus povoados, em Jesuá, em Molabdá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berzeba e seus povoados, em Ziclague, em Meconá e seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão e em seus povoados, em Laquis e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berzebá até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Miquimás, Alia, Betel e seus povoados. Em Anatote, Note e Ananias, Hazor Ramã, Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Pessoal, assim concluímos Neemias capítulo 11 e aguardo vocês amanhã para Neemias capítulo 12. No nosso propósito diário de leitura bíblica, se estiver fazendo sentido para você, se estiver aquecendo o seu coração, compartilhe essa live, compartilhe o nosso canal, manda o link, né, para as pessoas que você ama, para que a gente possa atingir mais corações. Ok, pessoal? Siga o canal, clica no sininho, né, para receber a notificação assim que subir também as novas leituras. Beijo no coração de vocês e até amanhã.